Olá, amigas e amigos, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos, convidar também para que vocês convidem seus amigos para assistir. O YouTube, ele é interessante, né? Você não assiste na hora, mas pode assistir depois, né? Hoje nós temos uma revolução na mídia que nos permite isso. Então eu quero convidar você para curtir, para compartilhar os nossos episódios. No episódio de hoje, nós vamos receber uma amiga nossa que esteve conosco na primeira temporada, que é a professora Karine Saramago. Professora Karine Saramago, uma pessoa que é professora no município de Queimados, membro do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação, perseguida pelo atual prefeito Glauco Kaiser, muito perseguida, e que acabou sendo demitida. Eu lembro, né, a professora Karine aqui, triste, chateada na primeira temporada que esteve conosco, mas nunca perdeu a força nem a determinação de lutar por tudo que ela acredita, inclusive a sua reintegração na Prefeitura de Queimados. Professora, uma boa noite, tudo bem? Boa noite. Olha, uma satisfação te receber novamente. Você estava tão tristinha naquele dia, mas eu lembro você lutando, combatendo. Fabiano, eu não vou desistir, é uma briga grande, vou partir para dentro, não desisto, eu tenho razão. Queria que você falasse aqui na nossa câmera 1, se apresentasse aqui, porque nem todo mundo vai lembrar e outras pessoas que estão vindo, né, pela primeira vez. Fica à vontade. Olá, gente, eu sou a professora Karine Saramago, eu sou sindicalista, profissional da educação, militante pela educação pública. Eu milito basicamente no município de Queimados e no estado do Rio de Janeiro, né, pelo CEP, sou dirigente sindical e há um tempo atrás a gente esteve aqui no programa, no Perfil Entrevista, juntamente com o Fabiano. E a gente realmente estava num processo bem delicado em relação a um PAD que eu havia respondido, um PAD que me imputou 3 crimes, crime de falsidade ideológica, uso de documento falso e falsificação de documento, né? E esse PAD, ele correu na ilegalidade e aí eu fui demitida das minhas 2 matrículas por uma falta residual, que é a improbidade administrativa, né? Em relação vinculada a esses 3 crimes. Nós, naquela ocasião, nós percorremos vários caminhos até que o MP, o Ministério Público, na pessoa do Dr. Roberto Mauro, e pelo brilhantismo do meu advogado, Dr. George de Matos Guimarães, que trouxe o MP para o nosso processo. E aí, como eu havia e estava, né, como braço do MP durante muitos anos dentro da fiscalização dos recursos públicos, tanto do Programa Nacional de Alimentação Escolar, como também do Fundeb, né, que é o controle social dos recursos do Fundeb, e esse braço do MP foi castigado e chegou à demissão. O MP vem para o caso, pede a minha reintegração. O processo criminal, depois de 1.300 dias, ele teve uma promoção de arquivamento por atipicidade, desmoronando de vez a tese da prefeitura, que era a improbidade administrativa. Agora, no dia 30 de junho, eu tive uma tutela incidental feita pelo Dr. George, que fez com que o juiz, né, Davi da Silva Graço, fizesse a minha recondução aos meus 2 cargos, a minha reintegração. Logo depois a prefeitura cumpriu essa reintegração, mesmo assim entrou com um recurso e aí esse recurso foi também derrubado pela desembargadora Renata Cabo, que também concordou com a minha reintegração. Então, professora... E, resumidamente, são esses... Vamos tentar entender, então. PAD é processo administrativo. Processo administrativo disciplinar. Pois é. Então, por que acontece? Você fez concurso. Sim. Passou,
em 2 oportunidades, em 2 concursos. 2 concursos. Uma conquista tua, eu imagino como foi difícil. É bem difícil. Todo mundo que estuda, que é concurseiro, né, a gente chama assim, sabe o quanto é difícil a gente conseguir uma matrícula pública. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares e ter outras matrículas. Trabalhei em Teresópolis, no município do Rio, no estado do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu e em outros lugares. Porém, quando você é defenestrado do serviço público por improbidade, isso te causa um dano muito sério. Seríssimo. Que aí a gente não consegue fazer novos concursos imediatamente, né? A gente não consegue assumir um cargo público, isso é muito sério. Ai. E a imputação foi nesse nível, foi na destruição da minha vida pública, da minha pessoa. Aí, a causa disso tudo é porque você foi trabalhar fiscalizando, né? Fiscalizando naquela tua os área recursos ali, públicos. os recursos públicos que devem ser aplicados corretamente na questão da alimentação da escolar, que é a merenda escolar, e também os recursos que vêm através do Fundeb. Exatamente. Que pode ser uma melhoria numa escola, pode ser um material escolar, o próprio uniforme. Sim. E ali você foi fiscalizar, desagradou o prefeito. Ele entendeu dessa maneira, né? Que eu estaria, talvez, né, atrapalhando a fiscalização, porque eu verifiquei que nas contas de 2021, que na época em que era secretária que deu causa a este PAD, foi a professora Zilda Carolina Vargas de Itaí, houve uma prestação de contas irregular, eu vou usar essa palavra, e essa prestação de contas foi encaminhada ao FNDE sem os comprovantes fiscais das despesas. E aí o doutor George, novamente, ele faz um procedimento junto ao Ministério Público Federal para que essas contas sejam analisadas, porque o FNDE ele demora muito para analisar as contas, porque ele tem que dar conta de muitos municípios, e cada município com muitos programas. A gente tem transferência voluntária, transferência constitucional e várias transferência contas legal. bancárias. Isso, então ele demora. Então ele conseguiu que o Ministério Público Federal, né, ele conseguiu impulsionar o Ministério Público Federal para que o FNDE fizesse a análise e constatasse, porque o Conselho em si aprovou as contas. Eu reprovei, mas eu não tenho voz soberana sobre um colegiado. O colegiado aprovou. E aí ele conseguiu que... Você mandou o teu voto separado. O meu voto estava lá como reprovado. Por quê? Porque eu verifiquei que algumas contas, notas fiscais não estavam ali na prestação de contas. Certo. E aí a equipe técnica que faz a análise conferiu a aprovação do conselho e foi ver essas prestações de conta e verificou que em torno de R$405 mil de notas fiscais de compra de gêneros alimentícios não estavam no processo. É como se tivesse comprado e não tivesse demonstrado o comprovante fiscal daquela compra. Isso fez com que o FNDE encaminhasse ao prefeito, que é o responsável, justificasse e entregasse as notas. Então ele não fez isso dentro do prazo que foi concedido, e aí abriu-se uma tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União. Essa tomada de contas especial ela está em curso aí, ele juridicamente ele tem como fazer as defesas dele, mas na verdade até agora não se apresentou essas notas fiscais. Isso é o pano de fundo da minha demissão, que aí o MP olha com maus olhos agentes públicos que fazem de um processo administrativo para perseguir um servidor, a servidora, braço do MP. E aí ele faz o quê? Ele utiliza o abuso de poder, ele utiliza o desvio de finalidade para, travestido de legalidade, de controle interno de legalidade, para punir um servidor público que estava, na verdade, exercendo o que tem que exercer. De acordo com a legislação, a Resolução Federal, a número 6 de 2026 do FNDE, no artigo 44, o conselheiro, ele responde solidariamente
com o gestor, com o agente público, caso ele verifique uma irregularidade e não aponte essa irregularidade. Então eu fiz o que eu tinha que fazer e eu fui punida por estar fazendo a coisa certa. Agora, você vê que interessante, né? Ele fez uma manobra maior para poder te envolver nessa trama, né? Vamos chamar assim. Era mais fácil ser apresentado as notas, né? Apresenta as notas e está tudo resolvido, né? Isso aí. Não há reprovação. Inclusive, eu estaria com uma reprovação errada. Olha, você errou, as notas estão aqui. Sim. Mas até então não apresentaram as notas e o processo está correndo lá. Essa questão de ser nota eletrônica também complica um pouco, Sim, né? Hoje não se pode fazer aquela nota manual. Tá aqui a nota manual, nota fiscal eletrônica, não tem como, né, modificar. E apresentar uma nota que não existe, né? Ela é conferida. É verdade. E aí você vem nessa batalha, né? E eu venho ali batendo, guerreando, lutando. Lutando muito até que o MP se coloca no meu processo e aí torna o meu processo um processo de público, né? Não de interesse mais individual, mas de interesse público. Tanto que a tutela coletiva da educação, que acompanha o fato, disse que a ata que me indicou, que eles dizem ser falsa, é verdadeira, até porque foi encaminhada para o FNDE e foi dado toda a legalidade da ata, e até então o FNDE nunca foi comunicado sobre nenhuma ilegalidade ou irregularidade do documento, e aí o doutor Roberto Mauro pede a minha reintegração, através do próprio processo. Quando ele pede a minha reintegração, o juiz vai lá e assina a reintegração, porque ele também fundamenta, né, exatamente. E há um detalhe interessante, que eles me demitem por um decreto municipal, que é o decreto que é o regimento interno do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Esse decreto, que foi feito em 2015, 1933, ele é um decreto que eu escrevi quando eu estava como assessora técnica. Eu escrevi, o prefeito na época, Max, publicou. Eu sei o que está escrito, que não era necessário fazer parte de nenhuma instituição, de nenhuma comunidade para ser indicado como sociedade civil. Ser membro não pode ser confundido com ser representante. Sim. Né? E aí o FNDE falou, realmente, a lei não versa sobre ter que fazer parte. Não precisa. Doutor Bruno Gangoni faz o arquivamento, né? E diz, olha, ela pode fazer parte, ela pode ser indicada sem ser membro da igreja. Não tem nenhum problema em relação a isso, porque a lei é muito clara e taxativa no seu texto. O doutor Davi fundamenta, mesmo assim a prefeitura entrou com recurso. Lógico. Não, agora é a norma da igreja que você descumpriu. Sempre recorrendo, né? Vai recorrer, a gente já sabe. E ele lá da igreja, ele conhece, né? Ele é pastor, né? Ele conhece. Conhece. E aí estamos nisso, né? Nessa batalha ainda não acabou. Uhum. Estou por uma tutela e agora tem as alegações finais que ainda vão ser apresentadas. O doutor George, ele vai participar, ele vai falar melhor, né? As alegações finais da prefeitura e vem a sentença. Depois da sentença, você sabe, né? Processo Mas nós estamos hoje muito seguros pela verdade, pela justiça, pelo direito e pelo MP que está do nosso lado aí, porque se envolveu como parte interessada. Hoje, para derrotar o MP, ele vai ter que provar que o MP está errado. E a gente não tem só um promotor, a gente tem o promotor Roberto Mauro, a gente tem o promotor Bruno Corrêa Gangoni, dentro desse processo. Desse contexto todo. Exatamente. E como é que a categoria recebeu essa notícia? Os profissionais da educação e, principalmente, as pessoas perseguidas do município de Queimados. A gente tem hoje um cenário em Queimados de muito receio, eu digo de muito medo, porque você não vê muitas contestações, né? Você não vê as pessoas fazendo muito movimento de contestação em relação ao governo, porque eu acabei virando um exemplo de que, olha, é isso que acontece com quem contesta nossas ordens. É isso que acontece com quem se coloca diante de algo, com quem me desafia.
E aí vencer esse processo é vencer esse opressor, né? É vencer a ilegalidade, é vencer o mal que tenta, né, prevalecer sobre os justos, sobre o bem. E a justiça, e a verdade, ela sempre vai prevalecer. Por isso que a gente está tranquilo, né? A gente sabe da justiça e da verdade. A tua reintegração, você já começou a dar aula ontem, terça-feira? Não, agora estamos de férias, eu retorno... sim, terça-feira. Ontem. Isso, aí você já voltou ontem? Ontem mesmo. E aí, né? Vida normal, né? Vida normal, orientadora na mesma escola, professora também. Não tenho dificuldade dentro da escola, nunca tive, posso te dizer isso. Sempre fui muito bem acolhida, muito bem recebida. E dentro da escola é o meu lugar, o chão de escola é o meu lugar. Então eu me sinto muito à vontade de estar trabalhando, de estar dentro de uma escola, no município que eu trabalho, que é o município de Queimados. E a vida está tranquila, eu estou pela liminar, mas já estou trabalhando, graças a Deus, amém. Graças ao meu advogado, né, que fez um brilhante trabalho. Amém. Professor, eu vou pedir então licença, eu vou chamar aqui o Dr. George. Você está falando do Dr. George, porque ele foi a pessoa que me devolveu a dignidade. E eu não posso deixar de enaltecer esse trabalho jurídico brilhante, porque você transformar um processo de interesse individual em um processo de interesse coletivo, interesse público, você precisa ter um argumento forte para isso, para convencer o judiciário disso. E o Dr. George trouxe essa luz para a minha vida e fez com que os órgãos ministeriais e correcionais, ele tem uma técnica jurídica diferenciada, né? Ele trabalha por investigação, enfim, é algo que ele sabe explicar. No Brasil não tem, é uma técnica dele que ele está implementando no Brasil. Então, assim, deu muito certo. E é uma técnica que ele aplica a qualquer caso concreto e ele consegue resolver desse jeito. E ele aplicou o meu caso. E quando ele trouxe para dentro do meu processo os órgãos correcionais e ministeriais, foi que eu consegui ter essa liberdade. Eu fui livre, na verdade. Voltar a trabalhar é ser livre. Porque o teu propósito, que a gente sabe, que nós entendemos, que o teu propósito com Queimados foi sempre de trabalhar. Sempre de trabalhar e de fazer o que é correto e legal. E a capa de criminosa que colocaram sobre mim, pessoas ligadas ao governo, vinham para as redes sociais, olha, ela é criminosa, isso foi muito ruim, porque eu passei um período muito, muito castigada com essa situação. Eu lembro quando você esteve aqui chateada, aborrecida, mas falou, Fabiano, eu não desisto. Não, eu tinha certeza da minha inocência. Eu só precisava provar. Entre ter certeza e provar, tem que ter... distância enorme, né? Tem que ter uma técnica jurídica. Tem tanta gente inocente presa, né, Fabiano? É verdade. Tem tanta gente inocente pagando um preço que não devia pagar. É verdade. E aí, quando eu começo a fazer uma reflexão sobre mim, eu penso, o que eu fiz? Eu só fiz o que era correto. Eu só fiz o que eu precisava fazer enquanto servidora pública. E eu precisava ter esse retorno para que o que eu fiz correto fosse realmente validado pelo meu retorno, pela minha reintegração. Senão, ia parecer que a injustiça reinaria e ganharia esse processo. E não era justo que isso acontecesse. Eu vou pedir ao Lucas. Ô Lucas, coloca para a gente aqui a imagem da decisão, né, da reintegração da professora Karine. E enquanto isso, eu também vou convidar o Dr. George. Né? Você coloca aí a imagem e eu vou convidar o Dr. George para fazer parte aqui da conversa com a gente. Por favor. Então, como vocês puderam observar, o documento está aí, né? A reintegração da professora Karine. E é uma coisa assim que nos alegra. Nós estamos recebendo aqui, para participar dessa conversa, o nosso amigo também, o Dr. George,
Doutor George Guimarães está aqui conosco. Doutor George, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano, por essa... Está vindo numa situação boa, né? Está vindo numa situação boa porque a nossa amiga, né, depois de uma luta árdua, uma batalha, né, grande, que não terminou ainda, né, doutor Jorge? Fala um pouquinho sobre esse processo. Então, a gente divide o caso Lúcia Carine Saramago com uma coisa inédita, primeiramente no Brasil. O Programa Nacional do FNDE foi desenvolvido na ditadura militar e em mais de 50 anos é a primeira vez no Brasil que uma conselheira é demitida de 2 matrículas estatutárias, olha aí, ó, por ter reprovado as contas da Prefeitura Municipal de Queimados. O Brasil possui 5.569 municípios. O FNDE patrocina a 4 mãos os alimentos para todos esses municípios e, de certa forma, a corregedoria do FNDE ficou arrepiada, de fato. Isso foi uma afronta, né? Vamos ser sinceros, isso foi uma afronta, né, doutor? Uma afronta porque, negativamente, a cidade de Queimados se destacou. Porque é a primeira vez, em mais de 50 anos, na verdade nunca aconteceu isso, de uma conselheira ser demitida de 2 matrículas estatutárias. Quando a gente faz a linha do tempo para entender o processo da Lúcia Carine Saramago, você consegue dividir o processo em 3 fases. A primeira fase, fica evidente a perseguição política patrocinada pelo ente municipal de Queimados. O controle interno de legalidade, composto por um procurador, ele goza de legitimidade e legalidade. É muito difícil chegar a beirar a desumanidade, você retirar um manto criminoso que o ente coloca sobre o administrado. E a Prefeitura de Queimados colocou um manto criminoso em cima da professora, com mais de 18 anos de vida proba, um excelente serviço prestado à Prefeitura de Queimados, nunca teve uma insubordinação em sua ficha, nunca respondeu nada do ponto de vista criminal e, de uma hora para outra, o controle interno de legalidade dá uma pirueta e consegue encontrar numa ata uma falsidade ideológica, uma falsificação de documento público e a utilização de documento falso. Se nós somarmos todas essas penas, isso dá mais de 12 anos de cadeia. Que era o que eu seria presa, né? Que era o que o ente municipal de Queimado imputou à professora Lúcia Carine Saramago. Você retirar do serviço público uma professora concursada de 2 matrículas e, além disso, você colocá-la nessa situação, a gente percebe que faltou humanidade, faltou uma certa ternura. E a gente só consegue explicar isso sob o ponto de vista da passionalidade, do ponto de vista da perseguição política, do desvio de finalidade. Então, nesse primeiro momento, quando eu abordei a Lúcia Carine Saramago e falei, vamos refletir o erro que a gente observa no PAD, vamos, ao invés de falar de ética, vamos falar de crime. Já que a sua falta ética está relacionada à imputação criminal, vamos entender melhor o crime. Certo. Você topa comigo ir até a corregedoria do FNDE? A Lúcia Carine Saramago entendeu essa lógica jurídica e falou, topo, Jorge. Fomos até a corregedoria do FNDE e a corregedoria do FNDE criou 4 pareceres afirmando que o controle interno de legalidade de Queimados estava errado. Sendo que o controle interno de legalidade, ele tem uma proteção do artigo 2º da Constituição Federal, que dá autonomia para o ente, e o artigo 30 da Constituição Federal diz o que o ente pode fazer para poder gerir a sua realidade. Entenda, você pegar a presunção de inocência, se eu não me engano, artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, você confrontar um ente municipal
com a presunção de inocência, prevalece a boa-fé do ente. Então, o servidor público, quando ele é perseguido por um agente político, ele vive numa condição de refém, porque ele já entra no poder judiciário perdendo. Ele vai utilizar de uma ação anulatória já com o macaquinho nas costas. E quando você discute entre a boa-fé do controle interno de legalidade e a presunção de inocência, prevalece dentro do poder judiciário o controle interno de legalidade. O controle interno de legalidade. No momento em que a Lúcia Carini entendeu que se ela fosse duelar com o ente municipal, utilizando apenas a presunção de inocência, ela iria perder, ela mudou a técnica. Obviamente, Lúcia Carini Saramago tem um delta intelectual acima da média, 18 anos dentro do ambiente administrativo, obviamente ela come com farinha aquilo que ela sabe. Muito bem. No momento que ela entendeu que nós tínhamos que provocar os órgãos correcionais e os órgãos ministeriais, nós começamos a mudar o olhar do Poder Judiciário para a Lúcia Carini Saramago. Aí começa a mudar essa história. Aí começa a mudar essa história. O FNDE faz 4 pareceres reprovando a ilação do controle interno de legalidade. No segundo momento, nós procuramos o promotor da tutela coletiva, Roberto Mauro, um excelente promotor, desenvolve um trabalho brilhante e ele entendeu... Ele atende aqui também o município de Seropédica. E ele entendeu que o sindicato tem a função nobre de auxiliar o FNDE a prestação de contas no que tange os alimentos para as crianças. A Lúcia Carini Saramago administrava o patrocínio de alimentos para quantas crianças, Carini? 14.205, que a gente estava na fiscalização e acompanhamento, né? Pela cadeira de quê? Primeiro da sociedade civil e depois do próprio sindicato que já tinha me indicado. Só que eu atuava dentro desse contexto de fiscalização desde 2008. Então, assim, já é um caminho longo. Eu não trabalhei só com o Dr. Roberto Mauro. Eu fui braço do Dr. Roberto Mauro, mas fui também da doutora Daniela Caravana, que estava antes dele. Então, eu assisti uma insensibilidade por parte do controle interno de legalidade no que tange a defenestrar um profissional com esse conhecimento denso em relação à aplicação de verbas federais dentro do município. É uma falta de sensibilidade o agente político que se encontra no momento não entender que se as crianças não obtiverem alimentos, as crianças não aprendem nada. As crianças que não aprendem nada com fome, vai ocorrer um fenômeno que é muito estudado, a evasão escolar. Os discentes abandonam o relacionamento com os docentes. E aí nós temos o quê? Um problema criminal. Essa criança ela vai ter que dar o jeito dela para poder sobreviver. Ô doutor, se me permite uma parte... Inclusive, eu tenho dito aqui para muitas pessoas, né, que a questão do aluno, principalmente da Baixada Fluminense, o aluno da rede pública da Baixada Fluminense, ele não vai para a escola para estudar. Ele vai para a escola para comer. O estudo é bônus. O estudo é bônus, porque uma não tem, às vezes, difícil, comida em casa. Né, professora? Sim. Uma situação difícil, não, você tem que ir para a escola. E tem a questão do Bolsa Família, que também está monitorando ali. Se não frequentar, não recebe. Né? Então, quer dizer, você tem que ir para a escola. Tem que ir para a escola porque lá vai ter uma comida. E chega lá todo esse quadro. E a gente, assim, todo mundo sabe, o promotor sabe, o prefeito sabe, que todo mundo sabe. O secretário recebe verbas, coloca uma empresa de qualquer jeito para ganhar a licitação, faz uma pirueta financeira, e na hora de entregar o alimento, entrega bananas verdes ou então um todinho com um pedaço de biscoito. Essa criança com fome vai pegar um fuzil, uma pedra, ou vai vender ou vai vender bala no sinal. Entenda, isso gera um problema gigantesco social para a sociedade. Exatamente. Daí a importância de se fiscalizar.
A grande ideia, e foi o que ela fez, a grande ideia de colocar uma empresa para fazer uma pirueta nas notas, o promotor sabe, todo mundo sabe. A gente olha para uma escola e vê uma escola que recebe dinheiro federal, uma escola toda depredada. Entenda? Você compra laptop, mas a escola não tem internet. Você recebe dinheiro para colocar ar-condicionado, a escola é um calor horroroso. Não tem carga. Não tem carga. E aí, essa criança que Exato. abandona, pega um fuzil e vai soltar o filho do prefeito, a filha. Entenda, eles não conseguem dimensionar que o problema... A tragédia. E que o problema sai da tutela coletiva da educação e vai parar no problema criminal, que poderia ser evitado apenas colocando um prato de comida. Entenda. É verdade. Essa degeneração, essa grande ideia, vamos desviar um dinheiro público, todo mundo sabe. Da educação e da saúde. Da educação e da saúde é sacanagem, é tudo sacanagem, mas sacanagem demais. Aí não vale, sabe por quê? Vai virar um problema social e mais, vai virar um problema criminal. Aí começa a inflar o presídio. Aí quando você para analisar... Onde é que está isso? A raiz desse problema, né? O caso da Lúcia Carine Saramago, ela, sabendo desse quadro, junto com o promotor Roberto Mauro, eles cumpriram e cumprem bem o que o FNDE determina. No entanto, no momento que ela reprovou as contas, a secretária de Educação teve uma intuição e viu que havia uma falsidade documental. Criou a ilação de falsidade ideológica para a senhora Lúcia Carine Saramago. No momento que a Lúcia Carine Saramago procurou a corregedoria do FNDE, se eu sou criminosa, eu vou perguntar aos órgãos correcionais. Quem recebeu a ata, né? Quem recebeu a ata falou, não há crime nenhum aqui. A ata está correta. Muito bem. Vamos procurar o promotor Roberto Mauro, já que é ele que é responsável por acompanhar o programa. O excelentíssimo promotor Roberto Mauro, há algum crime relacionado a essa ata? Essa ata é falsa? Essa ata é falsa? Nunca foi Não. falsa. Vamos procurar o promotor Bruno Gangoni. Bruno C. Gangoni, ex-chefe do GAECO. Excelentíssimo Bruno C. Gangoni, a Delegacia de Queimados em 1.300 dias não consegue investigar ninguém. Com base no artigo 127 da Constituição Federal e 129, o senhor pode fazer uma investigação, já que a delegacia não tem tempo, curiosamente. O senhor pode investigar? Posso. O Bruno C. Gangoni, ele pacificou o entendimento de que também não há crime algum em relação à ata. A prefeitura, E a minha conduta, né? A prefeitura recorre, o PGJ, ele promove o arquivamento por atipicidade. Em nenhum momento o controle interno de legalidade foi até a secretária para abrir um PAD para ela e perguntar. E as notas que... Vem cá. Cadê os 404 mil reais que desapareceram, que ela falou, vamos fazer o seguinte, me ajuda a esfregar essa nota. Para dizer que eu estou errada. Para dizer que ela está errada. Então a gente vê um direcionamento do controle interno de legalidade para persegui-la. E detalhe, o controle interno de legalidade composto por advogados. O artigo 133 da Constituição Federal garante ao advogado ser indispensável à justiça. O mumos públicos cabe a nós. O advogado, no mínimo, ele tem que ter uma boa-fé. Uma boa-fé, um procurador do município, entenda, o mesmo volume de trabalho que eu vou fazer para recorrer para essa senhora Lúcia Carine Saramago não retornar os quadros da prefeitura, eu vou abrir uma investigação para saber cadê os 404 mil reais. O procurador... Cadê os 400 mil que estavam aqui? Cadê? Isso, entenda, eu até desafio o procurador do município de Queimados, cadê o dinheiro? Então, assim, a gente vê uma falta de boa-fé. Sensibilidade. De sensibilidade, de boa-fé. E isso eu conversei com o excelentíssimo Davi da Silva Graço. Entenda, isso não vale, excelência. A minha cliente foi perseguida e detalhe, foi conversado isso numa audiência em relação
Cadê o dinheiro? Cadê os 404 mil reais? É simples, é só mostrar as notas. Qual a Bem dificuldade? O mesmo peso, o mesmo volume que o procurador do município deu para persegui-la ou para recorrer, vamos dar para procurar. Que tá aqui. O princípio da transparência é tão simples. O princípio da impessoalidade. Entenda, a TBB de Colo conclui que há uma pessoalidade nisso. Os 404 mil eu não falo nada. Não fala. Agora, a professora que revelou que 404 mil sumiram do programa do FNDE, essa daí eu vou falar que é criminosa. Entenda, não é razoável. Ô, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, ela está reintegrada, professora está reintegrada. Teve uma decisão favorável, a prefeitura recorreu. Então, a prefeitura, enquanto a senhora Lúcia Carine Saramago não tinha utilizado essa técnica no PAD dela, de fato ela estava refém do controle interno de legalidade e legitimidade. Hoje, eu posso afirmar que é impossível a prefeitura ganhar esse fato. Mas eles recorreram assim mesmo. Recorrer está no direito. Hoje nós temos a corregedoria do FNDE com 4 pareceres em prol da senhora Lúcia Carine Saramago. Nós temos o promotor da tutela coletiva da educação, Roberto Mauro. Nós temos o promotor Bruno Segangoni, ex-chefe do GAECO, em prol da Lúcia Carine Saramago. Aripe também. Nós temos o chefe do PGJ, excelentíssimo doutor Aripe, em prol da Lúcia Carine Saramago. Nós temos a desembargadora Renata Cabo, em prol da Lúcia Carine Saramago. E nós temos o juiz Davi da Silva Graço, que já formou convicção. Que já formou a convicção. Hoje, a prefeitura só tem o discurso de que a administração pública é independente. E está lá no artigo 2º da Constituição Federal. Só tem isso. Porque hoje, para a prefeitura falar que está todo mundo errado e ela certa, vai ter que derrubar muita juiz de gente. primeiro grau e juiz de segundo grau, a prefeitura não leva mais nada. Vai discutir no STJ e no STF que está todo mundo errado e ela certa. E detalhe, se o procurador recorrer lá em Brasília, a gente vai, já está pertinho ali, né? FNDE, vem aqui discutir com o procurador aqui se ele está certo. Porque o que acontece? O FNDE tem legislação própria. É a Lei 11.947 e a Resolução 06. A prefeitura ignorou o princípio da especialidade e quis aplicar a ilação de que, pela independência dos poderes, a prefeitura faz o que quer. Faz o que quer. Então, com essa convicção, a gente conseguiu abreviar a ilação da prefeitura e mais, tornar evidente que é uma perseguição política pela simples lógica. Procurador, vamos utilizar a mesma investigação, vamos procurar saber cadê o dinheiro que a Lúcia Carine Saramago reprovou e o FNDE ratificou, correto? Os técnicos reprovaram as contas. Reprovaram as contas. E deram oportunidade para ele apresentar essas notas fiscais, mas até o momento não apresentaram. Então é o seguinte, a professora está reintegrada. Reintegrada e já voltou a trabalhar ontem, terça-feira. Ontem já estava lá. Graças a Deus. E eu não quero mais saber disso não, que isso está encerrado. E eu tenho certeza que acabou a perseguição agora em Queimados. Acabou a perseguição. Não. Tem casos lá de perseguição. Ué, doutor? Tem outros casos envolvendo uma perseguição. Mas não é envolvendo mulher não, né? É envolvendo mulher. Não. Eu não sei o que doutor, não, peraí. Mas a mulher do prefeito não é candidata? Assim... E por que ele tem esse tesão de perseguir mulher? Eu não sei o que acontece com o prefeito. O que está acontecendo lá? Me explica essa perseguição nova. A senhora Michele... Uma professora, uma orientadora. Outra professora? Outra professora. Mas a mulher do prefeito também não é professora? Então, esses detalhes em relação à mulher do prefeito eu não sei. Eu só sei que são mulheres. A Lúcia Carine Saramago é mulher. Ela não é professora? Michele ela é. Também é mulher. Ué, mas... E o prefeito a demitiu
o prefeito a Ah, demitiu. essa já foi demitida também? Essa já Também. foi demitida. Não, mas tem que trazer ela aqui, doutor. Não, ela virá aqui porque é uma injustiça. Inclusive, eu quero até aproveitar e te convidar, né? O processo dela está em andamento. Então, Sim. eu quero aproveitar aqui, já que nós estamos aqui, primeiro te fazer um convite e você voltar aqui. Eu aceito a Tá? oportunidade. Mesmo sem a professora Michele, volta aqui sem ela, né? Vamos conversar nós aqui para o senhor explicar todas essas perseguições que estão acontecendo. São vários aqui, processos né? abertos. Então, e aí depois nós vamos trazer a professora Michele para ela explicar o que está acontecendo, por que ela foi perseguida, o que houve. Porque, assim, professora, eu tô pasmo, é difícil de acreditar nisso. Não, Um homem de uma origem evangélica, um pastor, né, disputa uma eleição para deputado federal, perde, né, vem candidato a prefeito, vence, vem candidato à reeleição, vence novamente, aí agora, né, persegue uma professora, persegue outra professora, enfim, uma série de mulheres são perseguidas, e aí lança a mulher dele, que é uma professora, candidata a deputado. Então, É um contrassenso. eu tô pirando aqui, a minha cabeça não... Assim, eu, em particular, eu sinto... É a Cristiane Kaiser, né? É. Que agora é Cris Kaiser. É. Eu tô... Eu sinto na pele, eu costumo dizer, se eu tenho hoje uma capacidade, uma oratória, graças aos professores. Sim. O respeito tem que ser acima da média com o professor, porque é o professor que transmite o conhecimento. Nós temos que ter uma ternura com o professor. Para a gente fazer uma sociedade melhor, a gente não pode sair perseguindo o professor para ter a grande ideia. Demite o professor estatutário e abre contrato para ter um professor refém em nossas mãos. Você tem um professor desmotivado. O professor desmotivado, ele não ensina. Nós temos que dar segurança para o professor, nós temos que melhorar o ambiente profissional, porque o professor ele lida com a criança que já traz um problema familiar para a sala de aula. Então, você imagina a mente de um professor ter que lidar com 30 alunos dentro de uma sala de aula e cada aluno trazendo um problema dos pais. E eu já fui esse aluno. Então, hoje, eu faço uma advocacia pro bono, como eu já falei para a Karine, e fiz a dela. Falei, Karine, eu não vou soltar a sua mão. Utiliza essa técnica que eu vou apresentar. Que bom, né, professora? O advogado Dr. George, conforme eu disse anteriormente, foi o advogado que realmente me devolveu a dignidade. Isso Mas é a muito visão bom. dele, você vê que ele tem uma estratégia, né? A estratégia dele é diferenciada, diferente, verdade. A estratégia é você entender o seu lugar em relação a um litígio com o ente. A gente sabe que o poder político se traveste de legalidade e legitimidade para perseguir. A gente sabe que o agente político, ele tem a grande ideia, vamos fazer uma pirueta nas finanças do município, ou com verba federal, vamos dar uma pedalada. O funcionário público que luta pela prefeitura, que luta pela melhoria do serviço público, ele vai ser perseguido. Existe 3 tipos de funcionário público. Tem aquele que vê e não fala, tem aquele que fala escondido e tem aquele que tenta botar a cara. Que tenta botar a cara, ocorre isso. E tem consciência, né? E tem E consciência. você faz parte daquilo ali. Ela está 18 anos fazendo isso. Olha só, eu não posso deixar de reprovar uma conta, porque senão eu vou responder de forma solidária. Nesses 18 anos, quantos prefeitos você viu entrar, quantos prefeitos você viu sair? Alguns. Né? Você continua lá. Sim. O funcionário da prefeitura, na realidade, ele é o patrimônio da prefeitura. Ele é o patrimônio da prefeitura. E quando ele vê essa lapidação, ele tenta de alguma forma minimizar essa lesão patrimonial que a prefeitura sofre em virtude de um agente político que é transitório. Sim. Uma hora o prefeito passa e o legado dele vai ficar no imaginário popular. Assim, fazer essas piruetas financeiras que a gente sabe, o jornal todo dia mostra, a gente sabe que a sociedade só tem a perder quando entra o indivíduo para lapidar o patrimônio público. Então, esse trabalho da Lúcia Karine Saramago, de certa forma, é um trabalho de excelência, porque ela procurou melhorar a alimentação escolar dentro do município de Queimados. E pagou.
pagou na carne o preço Pagou um preço alto, né? de uma perseguição política, no intervalo de 4 anos, ficar refém de uma ilação de que ela é criminosa. E como é que os colegas olham, né? Agora vê, né? Ela aqui com Então, a gente. os mesmos colegas que foram falar mal dela na rede social, eu não vi ninguém ir para a rede social falar bem agora. E nem vai ver, né? Entenda, a gente acaba enfraquecendo o próprio movimento por conta de alguns colegas que, ao invés de fechar com o sindicato, quer fechar com o poder político transitório. E, na verdade, a classe do profissional da educação acaba perdendo, acaba sendo enfraquecida pelo agente político. Um sindicato que não combate os desvios de dinheiro, a péssima aplicação de recursos, é um sindicato fraco. E quem tem a perder é quem? A sociedade. Porque sem professor, aquela criança vai entrar no crime e vai dar o jeito dela. Ela vai fazer a pirueta dela, vai fazer a anomia dela. E no final esse problema vai bater na mão de quem? Do promotor criminal. Se o promotor da tutela coletiva não ter o punho forte para justamente... eu costumo dizer que quem poupa lobos sacrifica ovelhas. Então, assim, o trabalho que a Lúcia Carine Saramago desempenhou em Queimado é brilhante. De certa forma, para mim foi um privilégio aprender, trabalhar com ela e a 4 mãos devolver a dignidade dela. Amém. Bom, o nosso tempo acabou, né? Mas fico feliz, fico satisfeito, porque realmente nós vimos um desfecho não só favorável, mas justo. Esse a importância, né? Nós tivemos aqui, recebemos a professora Carine aqui na primeira temporada, né? Olha, eu tenho sido vítima, eu vi a história, acompanhei tudo, né? Nós fizemos aqui um levantamento de tudo que aconteceu e demos a oportunidade dela falar, e ela falou, estou sendo injustiçada, está acontecendo tudo isso, né? E nós confiamos na história dela desde o princípio. Foi verdade. Né? Porque nós fizemos uma apuração de tudo e ela realmente está falando a verdade. Outras pessoas no próprio município de Queimados, e infelizmente a fama, né, do prefeito Glauco Kaiser de perseguidor, que está se confirmando nisso agora. Agora, eu fiquei assim, doutor, pasmo de saber que tem tantos outros processos de perseguição. Mas isso só vai contar depois. Eu vou contar só depois. vai voltar aqui, eu faço questão que o senhor volte. Traga a professora Michele também. Sim. Entendeu? Ela vai contar a história, o que está acontecendo, e o senhor depois vai explicar tudo o que está acontecendo, por que foi, o que houve. E por que é o caminho. Isso. E por que é o caminho para a reintegração dela. E vou dizer até uma coisa para o senhor, doutor. Outras pessoas que nos assistem e vão nos assistindo vão se sentir motivadas não só de denunciar, Sim. mas também de como te procurar para ter um alento, para ter essa expectativa. Uma orientação jurídica até de um retorno. A gente passa sim, entendeu? pode ter certeza. Porque, infelizmente, nós estamos vendo, principalmente na Baixada Fluminense, muita perseguição de gestores, que são maus gestores, essa é a realidade, perseguindo servidores. Né? Isso aí está uma coisa assim muito triste. Bom, professora, eu vou liberar aqui a câmera 1 para você fazer suas considerações finais, que agora é motivo de festa, de comemoração, de alegria, né? Verdade. Não pela batalha em si, né? Mas pela justiça que foi feita. Então, Exatamente. Tá aqui, fica à vontade. Câmera 1 aqui, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Perfil Entrevista, junto com o Fabiano. Fabiano, muito obrigada por abrir essa porta para falarmos um pouco deste caso, que não é um caso individual, mas é um caso que afetou a muitas pessoas e que fala para muitas pessoas. Quero agradecer ao meu sindicato, que durante este período fez um apoio muito efetivo e financeiro em relação a mim, que é o que me propiciou também a fazer a minha caminhada, porque a gente teve que ir a vários lugares.
agradecer aos órgãos correcionais e ministeriais que estão no processo e não soltaram, né, a forma certa de fazer, e a justiça está sendo feita ali, ao meu advogado, doutor George, que eu nunca vou deixar de agradecer o seu brilhantismo na técnica jurídica utilizada, e dizer a vocês que toda vez que o mal se levantar, insistam e lutem pelo que vocês acreditam. Eu estive na Flip agora e eu ouvi a ministra Carmen Lúcia dizer: quando você tem um direito, insista, vá até o fim, lute, fale com quem tiver que falar, porque se você acredita naquele direito que você tem, você deve insistir até as últimas consequências. E por mais que fosse difícil, porque vencer um ente não é fácil, é muito difícil, nós insistimos porque nós estamos do lado justo e da verdade. E é isso que nos faz estar de pé. Hoje estou aqui de cabeça erguida, nunca abaixei a cabeça, mas consigo olhar para cada um de cabeça erguida porque estou certa, convicta da justiça e da verdade que eu carrego, tanto na minha fala como também nas minhas atitudes. Muito obrigada. Não, eu que agradeço a sua presença. Doutor George, vou liberar também a câmera 1 aqui para o senhor fazer suas considerações finais, lembrando que nós temos um compromisso, o senhor vai voltar aqui. Claro. O senhor vai voltar aqui e, por favor, tente convencer professora Michele, quando o doutor George for falar com você, vem aqui, porque aqui, ó, a professora Karine foi uma pessoa que sempre fez a defesa dela, nunca deixou de acreditar na verdade e, graças a Deus, reintegrada. Você está muito bem assistida pelo seu advogado, mas tem que vir aqui contar a história, porque essas histórias inspiram outras pessoas a também tomar as providências. Doutor George, câmera 1 aqui. Foi uma honra te receber aqui. A honra foi minha. Muito feliz pela sua presença, muito honrado. Câmera 1 aqui para suas considerações finais. Obrigado, perfil entrevista. Obrigado, Fabiano, por essa grande oportunidade. Eu faço das palavras da Karine Saramago as minhas. Eu, como advogado, com base no artigo 133 da Constituição Federal, a minha função é, de fato, levar a justiça. Então, se tiver algum outro servidor público precisando de uma orientação jurídica, pode ligar para o seu programa, que a gente vai ter todo o carinho do mundo para entender o caso, passar uma explicação teórica, indicar um defensor público se achar mais necessário, mas já com alguma técnica, já com alguma teoria para poder aplicar ao caso concreto. O seu programa tem uma função social belíssima, que além de informar, é levar liberdade e segurança para as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Amém. Bom, nós tivemos aqui a entrevista com a nossa querida professora Karine Saramago, com o nosso doutor George, e queremos te convidar para semana que vem estar conosco aqui com mais um Perfil Entrevista. Boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus.